Oi, eu sou o Wallace, esse é o 365 dias gravando vídeos para desenvolver um hábito. Ou melhor, esse não é o 365 dias gravando vídeos para desenvolver um hábito. Esse, na verdade, é um vídeo que vem depois dos 365 dias gravando vídeos para desenvolver um hábito. Acho que vocês devem estar cansados de ouvir isso, porque eu tô um pouco cansado de falar, pra ser sincero. Cara, eu ia colocar uma camiseta aqui, ó. Mas, porra, tá muito quente. É sério, deve estar fazendo uns 35 graus e... Bom, obviamente estou sofrendo. Mas... Então vocês vão ter que me desculpar aí, porque esse vídeo vai ser... a moda antiga, sem camisa mesmo, total exibicionista, e acho que não vai ter muito problema não, né? Pelo menos espero que vocês não se incomodem. Vou chegar um pouquinho mais perto aqui para o enquadramento ficar mais interessante. Acho que assim é melhor. Fica um pouco mais pessoal, né? Cara, esse vídeo ele é para falar sobre os 365 dias. E sobre o que foi esses 365 dias. Eu pensei em colocar uns tópicos pra ir falando, mas eu acho que vai ser mais interessante se eu só ir improvisando no caminho e relatando o que eu senti durante toda essa caminhada. Foi interessante que no último vídeo eu tentei fazer uma parada mais diferente e eu queria fazer um vídeo inteiro num dia só. Obviamente eu percebi que fazer um vídeo com muita edição num dia só é uma parada meio inviável. E acabou não ficando tão bom quanto eu gostaria. Mas isso não é um problema, na verdade, porque o 365 dias, ele surgiu como um desafio. Obviamente vocês sabem disso, né? Que eu impus a mim mesmo, que tinha como principal base dois objetivos. O primeiro era saber que eu consigo fazer algo todo dia. Então o primeiro objetivo era a constância. E como segundo objetivo tinha me livrar do meu perfeccionismo. E da onde veio desses objetivos, né? Eu não tirei as coisas aleatoriamente da cabeça e falar assim, não, vou gravar 365 dias e eu tenho que me livrar desses bagulhos específicos. Cara, esses são problemas que eu convivo há muito tempo. Ou melhor, que eu notei em mim. Que são problemas dos quais eu acredito que me impedem de progredir na minha vida. Não que minha vida seja a vida mais difícil do mundo. Não é, tá ligado? Eu tenho uma boa família, eu tenho um emprego. A gente comprou a nossa casa há uns anos atrás. Então, tipo assim, eu não tenho a minha casa, né? Mas eu moro com meus pais. Quero comprar a minha casa, mas acho difícil. Mas, assim, eu sou razoavelmente um brasileiro médio, talvez dê pra dizer assim. Mas eu sempre tive problemas. Não de autoestima exatamente, mas eu sinto que isso começou na adolescência, tá ligado? Eu sempre sentia, quando eu era mais novo, de que eu era especial de alguma forma. É muita hipocrisia dizer isso, né? Parece que você tá se pondo acima de todo mundo. Não é o caso. Eu sentia que eu era diferente das outras pessoas, tá ligado? Eu sempre tive esse sentimento dentro de mim. Não necessariamente especial, mas diferente, tá ligado? Eu não me sentia como todo mundo. Talvez seja um sentimento universal, inclusive. Eu percebi que não se sentir alocado é uma parada dos adolescentes. É uma fase, tá ligado? E talvez essa fosse a minha, mas... É engraçado porque esse sentimento ele não vem da adolescência especificamente. Ele vem desde criança, tá ligado? Eu só percebi ele na adolescência, mas eu sinto que ele já é muito antes disso. E... a coisa louca é que quando eu cresci... Quando a gente cresce e tem que sair pro mundo... Eu achei que de alguma forma eu ser diferente iria me libertar, tá ligado? Pra fazer as coisas que eu tinha vontade de fazer. Mas de alguma forma, ser diferente me prendeu. Tá ligado? Espera aí, galera. Eu tive que parar um pouquinho que eu tive que abrir o portão pros meus pais. O portão da garagem. Então, eu sentia isso, tá ligado? E esse sentimento diferente, de ser diferente, me fez regredir, cara. Eu meio que abandonei todos os meus sonhos, tá ligado? Eu desisti. E eu me perdi de mim mesmo, cara. Então, eu passei muito tempo, mais especificamente uns 2 anos, que foi
2019, 2020, 2021, foram 3 anos. Inclusive abrangeu a pandemia, essa parte. Tentando basicamente... Voltando de novo. Então, eu senti que ao crescer, esse sentimento de diferença, ele acabou me reprimindo muito, tá ligado? Então eu passei esses 3 anos meio que tentando me encontrar, e eu não chegava a lugar nenhum, sabe? Até que meu amigo William, ele de novo, apareceu, cara, e ele meio que me deu uma salvada, assim, pra ser bem sincero com vocês. Ele chegou um dia, me chamou pra uma reunião, que é como a gente chama agora, que é basicamente a gente senta pra conversar durante horas sobre besteira, e a gente chama de reunião. Mas tem um motivo pra isso, porque essas reuniões, elas levam a progresso. A conversa, pelo menos no começo, né, a intenção principal era progredir. Agora é muito mais um lance de terapia em grupo, tá ligado? Mas no começo a ideia era sempre progredir, conversar sobre progresso, tá ligado? E um dia desse ele me chamou, cara, e a gente teve uma conversa, ele e meu outro amigo nosso, no bar do irmão dele. Cara, e essa conversa provavelmente mudou minha vida. Porque eu saí dessa conversa querendo uma coisa que eu não queria há muito tempo, cara, que era melhorar, que era mudar, e que era voltar a ter objetivos, mano. Que eram as coisas que eu tinha perdido, tá ligado? Comecei a procurar dentro de mim o porquê de eu ter mudado tanto, o porquê de eu ter abandonado meus objetivos, e o que tinha acontecido dessa minha fase de infância pra minha fase adulta que me fez perder toda a confiança que eu tinha, tá ligado? Porque eu era uma criança confiante, mas eu virei um adulto covarde. E voltando atrás, recapitulando tudo que aconteceu comigo, eu cheguei à conclusão de que ter desistido dos meus objetivos quando eu bati de frente com a realidade, e esse é um lance que é importante falar, eu fui uma pessoa muito protegida, fui criado em volta de muita proteção, meus pais foram pais muito super protetores. Não tô culpando eles, tá? Mas o que rolou é que eu tomei um choque de realidade muito tarde, tá ligado? Cara, é tanto que eu fui começar a trabalhar com 18 anos, tá ligado? Tipo, depois que eu fiz o alistamento, tá ligado? 18 anos, que a maioria do pessoal começa com 16. 16 não, tava tipo fazendo cursinho, um bagulho assim. Então fui começar a trabalhar tarde, cara. O choque de realidade, de acordar pra vida, ele veio muito tarde. E quando você recebe o choque de realidade, acontece duas coisas. Ou você muda, ou você paralisa. E aí você fica estagnado. Eu paralisei. E essa é uma percepção que eu só tenho hoje em dia, porque já se passou muito tempo e eu já meio que filtrei essa coisa toda. Mas na época eu não tinha notado isso. O choque de realidade me fez parar, literalmente. E obviamente isso decorre de muito pensamento e reflexão sobre a coisa toda. E eu percebi que toda essa... Qual a palavra, cara? Tudo isso pelo que eu passei, de ter abandonado meus objetivos, fez com que eu perdesse minha confiança junto com os meus objetivos. Porque, cara, você não tem por que melhorar se você não quer nada, entende? Porque a melhora, se transformar em algo mais, ele decorre, não sei se existe essa palavra, ele provém melhor de algum objetivo. Então, tipo assim, você não tem por que ser um jogador melhor se você não compete, entendeu? Por que você vai melhorar, sei lá, em algo que você pratica, se onde você pratica esse esporte, você já é o melhor, entendeu? A exigência de melhorar só parte da ideia do desafio. Então, quando não tem desafio, não tem melhora. Quando eu bati de frente com a realidade e fiquei estagnado, a estagnação não veio do choque da realidade especificamente. Ela veio do fato de eu ter parado e pensado, pô, talvez não dê pra realizar meus sonhos, porque eu tô sonhando alto demais e o esforço que eu teria que colocar nesses sonhos provavelmente me deixaria depressivo. Claro, isso é porque eu não tinha maturidade pra entender que se você quer alguma coisa, você obviamente vai sofrer por ela, entendeu? Eu achava que era só querer. Não é só querer. Que droga, né? Então, eu meio que cheguei a essa conclusão, né? Olha só que gênio. Pra você querer as coisas, você tem que correr atrás, olha. É foda. E a partir disso, falei, ok, tenho que mudar, tenho que melhorar, tenho que voltar a querer coisas. E aí você entra numa coisa muito louca, que é
Eu já tinha tido uma com 18 anos, mas eu tive outra. A primeira veio com choque de realidade e a segunda veio com essa conversa que é começar a questionar tudo. Qual é o meu significado da vida? Qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? Pra onde eu vou? Por que eu vim? Entendeu? A coisa toda do choque de realidade misturado com um vazio existencial. As pessoas devem conhecer bem esse sentimento, que eu acho que é uma coisa meio universal do ser humano. Mas eu entrei naquela de, cara, por que eu existo? Pra que eu sirvo? Pra onde eu vou? O que eu quero? Cara, roda. Essa porra não tem uma boa resposta. Mas eu entendi algumas coisas ao longo do caminho. Uma delas é que não é interessante que você busque ser feliz, porque a felicidade é momentânea e ela é efêmera, então ela acaba rápido. Então é muito mais melhor é foda. Mas é muito melhor você procurar ser uma pessoa boa, porque assim você sente orgulho de si mesmo, independente da situação, ou de você estar bravo ou triste. Quando você é bom, você sente orgulho de ser bom, entendeu? Claro, se ser bom é um valor que você tem pra si mesmo. E entendi que a gente molda o nosso próprio significado. Porque o significado é universal. Uma pessoa que tem um significado não necessariamente tem o seu significado. Então assim, o cara nasceu e o objetivo de vida dele é salvar pessoas. Ele quer ser médico, sei lá, alguma coisa assim. Esse pode ser que não seja sua pira, tá ligado? Tipo assim, eu não me importo tanto assim com a humanidade a ponto de querer salvar ela. Claro, eu quero que as pessoas fiquem bem, eu quero que as pessoas vivam melhor. Eu quero que todo mundo, se possível, tenha uma boa vida. Mas eu realmente salvaria todo mundo? Acho que não, tá ligado? Se fosse pra sacrificar um membro da minha família pela felicidade do universo, ou melhor, só da Terra, eu acho que já não rolaria, entendeu? Então, quando eu entendi que eu tinha que criar a porra toda, eu entendi que pra criar o que eu queria criar, eu teria que superar medos que eu tinha. E aí vem a coisa da procrastinação, misturado com a minha baixa disciplina, misturado com o meu perfeccionismo. O problema de você ser perfeccionista é que você é obcecado pela ideia do fracasso. Um perfeccionista não se permite fracassar, porque fracassar pro perfeccionista é o mesmo que ser nada, tá ligado? Ou você é perfeito ou você não é nada. Isso é ser perfeccionista, basicamente. E a disciplina, eu entendi, eu demorei pra entender isso, mas pera aí, galera. Bom, voltando, como eu ia dizendo, isso eu fui entender um tempo depois, mas disciplina, o que eu tava procurando na verdade não era disciplina, era hábito. Mas o que é disciplina, para caso vocês não saibam? Disciplina é a sua capacidade de se manter fazendo alguma coisa até que essa coisa se torne um hábito. Então assim, é impossível, não vou usar a palavra impossível, mas é extremamente difícil você fazer algo que você não gosta todo dia sem transformar isso em um hábito. Porque isso retira muita energia mental da sua cabeça, tá ligado? Tudo que você faz que você não tá acostumado a fazer consome uma certa energia mental, que é a sua disposição pra fazer a parada em questão. De novo, isso veio depois de muito estudo, tá? Eu devo ter lido uns 500 livros pra entender essa porra, mas é basicamente isso. Tudo que você faz gasta uma barrinha de energia da sua cabeça e chega no final do dia você tá morto, você não tem mais energia pra mais nada. Então, pra você poder se manter fazendo as coisas, essas coisas têm que se tornar um hábito, porque quando elas viram um hábito, elas se instalam na sua cabeça e consomem menos energia pra ser feita. Explicando de forma super rápida. Então, basicamente, a disciplina é a capacidade de se manter fazendo algo até algo se tornar um hábito. Eu não tinha disciplina. Eu não conseguia me manter fazendo algo até essa parada se tornar um hábito, porque eu desistia antes da parada realmente vingar, tá ligado? E aí veio a terceira parte da coisa toda, que é o cérebro, ele só muda com extremos. Quando você é um merda, você precisa ser muito extremo em ser bom para o seu cérebro mudar. E não é só isso, tá? Você tem que tentar mudar um pouco de cada vez. Porque se você tenta fazer uma mudança muito grande de uma vez, de novo, gasta toda a barrinha de estamina que você tem de disposição e você não consegue mudar. Então, implementar mudanças tem que ser gradual. Por exemplo, no começo do ano passado, ou melhor, no ano anterior, 2024, eu queria começar a beber mais água. Foi uma parada que eu fui começando a fazer todo dia. Todo dia eu bebi uma garrafa a mais, até chegar nas 5 garrafas de água, que é o que ultimamente eu tenho tentado beber sempre. Às vezes eu ainda não consigo, tá? Bate 4, 3. Mas, cara, eu fui de um cara que só não bebia água. Basicamente, eu bebi água uma vez ao dia, pra um cara que bebe 5 garrafas. Já é um puta desenvolvimento, tá ligado? Outro hábito: açúcar. Eu consumo muito menos açúcar, cara. Eu colocava uma quantidade gigantesca de açúcar no meu café, tipo 4 colheres de chá, tá ligado?
E eu fui diminuindo. Fui de 4 para 3, de 3 para as 2, de 2 para 1. Eu estou em 1 colher de açúcar agora. E eu quero cortá-la também. Eu não tive coragem ainda. Mas é algo que eu pretendo fazer mais adiante. Mas a parada é essa. Mudança exige disciplina e ser extremamente obsessivo nessa mudança. Então você tem que ser extremo, porque o seu cérebro só funciona com extremos, tá ligado? Não que só funciona com extremos, ele funciona de forma gradual, mas a mudança real, a mudança que acontece na sua essência, ela vem através do extremo, entendeu? Porque você não vai mudar a sua linha de pensamento a menos que você seja extremo. Porque existe uma parada chamada ritmo hipnótico, e nossa, eu vou entrar num papo muito louco agora, mas é mais ou menos assim. Você não tem tempo pra ser racional. Toda decisão que você toma, mesmo que você pense que é emocional, que é racional, ela não é racional. O seu cérebro trabalha de forma automática. Ser racional gasta muita energia do cérebro. Então sua resposta é praticamente 95% do tempo emocional. E aí o que acontece? A sua resposta emocional é baseada num padrão que você criou ao longo da sua vida. Então seu cérebro teve que lidar com um problema, a sua resposta emocional foi raiva e funcionou, resolveu o problema, o seu cérebro sempre vai adotar como resolução a resposta emocional da raiva. Então o seu estado automático diz basicamente pra você que tal problema aconteceu, utilize raiva para solucioná-lo. Sendo que raiva talvez não seja a melhor solução. Se você racionalizasse, você poderia pensar na solução melhor. Mas como eu disse, o seu cérebro trabalha sempre no emocional porque consome menos energia. Então ele vai sempre pegar e usar a resposta que ele já está condicionado a ter. É o que a gente chama de ritmo hipnótico, estado automático, ou centenas de outros nomes que as pessoas vão dar para isso. Mas é basicamente um sequestro emocional. Você é controlado pelas suas emoções. E o problema é que para mudar essa sua resposta padrão, você tem que ser obsessivo. Porque é, como eu falei, é uma resposta padrão, é automático. É como respirar, você naturalmente vai fazer aquilo. Pra você brecar um estado natural do seu corpo, você exige força mental. Então você tem que ser muito extremo pra você colocar nesse padrão um novo tipo de resposta. Então ao invés de você já sair respondendo, você instala esse tipo de resposta, como eu disse, uma vez de cada, né? Não dá pra ser extremo, você não pode tentar mudar de uma vez tudo. Você tem que escolher uma coisa específica, mudar ela, depois escolher outra coisa específica e mudar ela. Mas quando você escolher essa coisa específica, você tem que ser extremo nessa coisa específica que você escolheu mudar. Deu pra entender? Então, tipo assim... Cara, que vídeo... O vídeo é totalmente uma parada que não tem nada a ver com o que eu queria, mas foda-se. Então, tipo assim... Você escolheu a parada, você é extremo nisso, você muda nisso, e isso muda o seu padrão automático de resposta. O que leva você a tomar respostas automáticas que são boas, diferente das respostas que você tomava antes. Então, ao invés de você agir com raiva, você vai agir de forma racional, porque agora agir de forma racional é o seu padrão e não agir com raiva. Nossa, que explicação longa. Desculpa, galera. Vou tentar dar uma cortada nesse vídeo pra ele ficar um pouco menor. Não sei se vai dar. Mas é basicamente isso. Então, aí surgiu a ideia. Precisava ser extremo. Como eu poderia ser extremo? Bom, eu queria gravar vídeos para a internet, então logo pensei, melhor. Vou pegar um ano inteiro, gravar um vídeo todo dia. Assim estarei me expondo, vou me acostumar a gravar. Estarei fazendo algo de forma constante. E vou postar de qualquer jeito. Quando eu digo de qualquer jeito, não é tipo gravar no foda-se. Que foi o que acabou acontecendo em algum ponto, mas era postar mesmo não estando 100% perfeito. Porque assim eu me livraria no meu perfeccionismo, entendeu? Eu precisava me livrar dessa ideia. Então eu postava mesmo que não estivesse tão bom assim, entendeu? Pera aí de novo, galera. Voltei. Então, é basicamente isso, tá ligado? Com essa ideia dos vídeos todos os dias, eu conseguiria quebrar basicamente os problemas, tá ligado? Porque eu desenvolveria constância, eu saberia que eu conseguia ser constante e saberia que eu perdi meu perfeccionismo, porque eu estaria disposto a postar coisas que não têm a qualidade que eu normalmente exijo de mim mesmo. E aí chega no desafio, de fato, né? Cara, eu postei 365 dias, ou melhor, eu postei por 365 dias vídeos aqui nesse canal. E eu tenho que dizer que desses 365 dias, eu devo ter realmente gravado, de fato, uns 280, tá ligado? Eu acho que teve uns bons 90 dias aí que eu não gravei, tá ligado? Sendo bem sincero com vocês. Mas, porra, se o objetivo era ser constante e eu conseguir fazer a parada por 280 dias, cara, eu já fui extremamente bem. Considerando ainda que é a primeira vez que eu faço algo do gênero, né?
Na verdade, pra ser bem sincero com vocês, eu achava que ia ser muito pior, cara. Os primeiros 6 meses... os primeiros 6 meses, cara, eu fui perfeito praticamente. Eu postei todo dia regradinho, certinho, cara. O que rolou é que, conforme foi mudando minha escala de trabalho, que é uma coisa que acontece periodicamente, eu fui me complicando, porque, cara, tinha dia que eu tava tão cansado que eu simplesmente esquecia de gravar. E aí eu tinha que gravar 2 vídeos no outro dia pra compensar o vídeo que eu não tinha postado no dia anterior. Isso vai acumulando conforme o tempo vai passando. Um dia você esquece, vai virando uma bola de neve. Chegou um momento que eu tinha 11 vídeos atrasados. Literalmente, dias que eu tinha esquecido de gravar e que eu tinha que gravar pra repor e bater os 365 dias, que era o objetivo, os 365 vídeos. Então, teve dias que eu gravei 5 vídeos, tá ligado? Pra poder repor os dias que eu esqueci de gravar porque eu tava muito cansado, eu chegava, dormia, desmaiava, coisas do tipo. Mas, cara, o objetivo era principalmente ser constante. E eu consegui ser constante. Eu consegui ser mais constante do que eu já fui em qualquer coisa da minha vida, cara. Durante esse tempo, aconteceu outra parada que isso é algo que eu sinto particularmente muito orgulho. É algo que eu vou postar pra vocês também. Eu me desafiei a perder 5 quilos. E aí, cara, eu entendi o que era obsessão durante esses 5 quilos, cara. Eu ficava na academia pensando em malhar. Não, eu ficava no trabalho pensando em malhar. Eu vinha pra casa pensando em malhar. Eu malhava pensando em malhar. Esse era o nível da parada. Cara, eu considerei ficar dias sem comer pra perder peso. Esse era o nível da obsessão que eu tinha entrado nessa porra. Porque eu não tava tendo resultados. Teve uma hora que eu estagnei assim. E eu falei, cara, se eu precisar passar 3 dias sem comer, eu vou passar. Mas eu vou bater esse peso, velho. E, cara, eu entendi o que era obsessão ali, entendeu? E ao longo desse ano eu entendi o que era constância. E o mais importante, eu entendi o que era perfeccionismo, cara. E o que era o medo do fracasso que eu tanto sentia, entendeu? Porque toda essa experiência me fez olhar pra essas coisas de forma muito diferente. Eu entendi que eu só cheguei onde eu cheguei porque eu me desafiei. Essa foi talvez a principal lição que eu pude tirar de tudo isso, tá ligado? Independente de tudo. Tipo assim, eu continuo tendo certo nível de perfeccionismo. Eu acho que isso talvez seja inerente a mim. Mas não quer dizer que eu não possa mudar. Eu vou continuar trabalhando pra mudar isso ainda mais. Eu consigo ser comprometido com as coisas. Foi uma coisa que eu descobri que eu achei que eu não tinha essa capacidade. Mas dá, eu consigo, tá ligado? Eu fiz isso. Eu fui comprometido. Porque, cara, quando começou a dar errado, se eu tivesse no foda-se, eu simplesmente teria largado mão, tá ligado? Mas não, eu continuei, tá ligado? E eu acho que o lance do perfeccionismo, ele fica bem claro pra mim no momento em que eu comecei a privar os vídeos porque eu não tava gostando deles, tá ligado? Os primeiros vídeos que eu fiz eu gostei muito durante os primeiros 6 meses. Eu tava gostando dos vídeos, tá ligado? Chegou um ponto que eu comecei a privar porque eu achava que os vídeos não estavam tendo qualidade. E aí passou uns 2 meses comigo privando os vídeos. E aí eu falei, caralho, mas porra, esse não é o objetivo, velho. Isso não é o que eu devia estar fazendo. Porque a parada é não ser perfeita, a parada é fazer. Então eu voltei a postar os vídeos de novo. E aí fica essa loucura esquisita no canal aí que vocês devem ter visto que tem menos vídeos do que parece que tem, de verdade, tá ligado? Tem uma playlist com todos os vídeos completinhos, se vocês quiserem assistir, porque alguns vídeos estão como não listados, porque se eu repostasse eles de novo, ia ficar esquisita a linha cronológica de como aconteceu as coisas. Então eu deixei uma playlist feita aí com todos os vídeos dos 365 dias, caso você queira assistir aí, certinho, do primeiro ao último. Mas, de novo, foi o perfeccionismo me pegando, cara. Tá ligado? Eu comecei a errar muito, eu fiquei triste comigo mesmo, e aí eu comecei a bloquear os vídeos, pra ninguém ver. E aí, cara, perderia todo o sentido da parada. Voltei a postar eles de novo, postei eles de novo. Então, como eu disse, foi um grande desafio, cara. Foi algo que me fez mudar. E fez eu entender a coisa mais foda que eu vou levar, que é sobre o desafio, cara. Você tem que se desafiar a fazer coisas difíceis. Você tem que se desafiar a fazer coisas novas, porque o que move o ser humano é o desafio, tá ligado? Foi isso que eu perdi quando eu tive o choque de realidade anos atrás. Eu perdi o meu desafio, tá ligado? Eu perdi a coisa que vai fazer você andar. É foda dizer isso, porque parece tosco. Eu sei que parece tosco, porque é tosco, tá ligado? Mas, cara, quando você tem um desafio, quando você tem alguma coisa em mente que você quer conquistar de verdade, que tudo que você pensa é nisso, você acorda pensando nisso, você vai dormir pensando nisso e você vive em prol disso, cara, isso te muda como pessoa. Assim, isso eu falo de forma... Eu não sei nem como explicar isso pra vocês, mas isso te transforma, cara. Porque talvez nem tanto o desafio, mano. Os 365 dias, pra ser bem sincero com vocês, eles não foram difíceis. Porque era uma parada que eu tirava 10 minutos durante o meu dia, gravava um vídeo aqui, e assim, o trabalho que eu tinha era de pensar num tema, tá ligado? E não me embolar muito falando sobre ele, que era o que eu não fazia tão bem assim. Mas
Ok, eu fui melhorando com o passar do tempo. Mas, cara, o lance de perder o peso, cara, aquilo ali mexeu com minha cabeça, velho. Porque ali eu entendi o que era realmente buscar um propósito. Ali eu entendi o que era estar disposto a sacrificar tudo por alguma coisa. Eu sei que parece idiota, porque são só 5 quilos. E é só um cara perdendo peso, mas... Cara, eu entendi ali o que é competir. Eu entendi o que é trabalhar em si mesmo de verdade, tá ligado? Eu entendi o que é comprometimento. Eu entendi o que é a verdadeira obsessão. Eu entendi, tá ligado? E esse é o ponto. Eu demorei 365 dias para desenvolver um hábito. E no final eu entendi que o importante não era o hábito, e sim o desafio de fazer algo, tá ligado? Não se trata de gravar o vídeo todo dia. Se trata de por que você está gravando o vídeo todo dia, tá ligado? É muito mais sobre o objetivo final do que sobre o próprio vídeo, tá ligado? O processo, ele vem pela razão. Mas eu entendi principalmente que quando você coloca alguma coisa na sua cabeça que você quer realizar e você realmente está disposto a fazer o que for preciso para realizar aquilo, quando você está realmente obcecado por alguma coisa que você realmente quer fazer, você tá disposto a encarar o processo, tá ligado? Porque aquela vontade que você tem, aquele ímpeto de realizar aquela parada, ele é tão grande que faz você literalmente aguentar a dor de ter que fazer alguma coisa todo dia, tá ligado? Faz você suportar ter que parar todo dia por 10 minutos e gravar, porque isso simplesmente por algum motivo é importante pra você, tá ligado? Eu lembro que teve alguns dias que eu acordei 1 da manhã, levantei e gravei um vídeo, cara. E quando eu tava perdendo peso, eu lembro que teve dias que eu fui pra academia 6 da manhã, chovendo, no frio e a porra toda, e eu fui, tá ligado? Porque naquele momento eu vivi em prol daquilo, tá ligado? E quando você vive em prol de alguma coisa, você não dá pra trás. Então eu passei 365 dias gravando vídeos pra desenvolver um hábito, pra ter disciplina, pra perder meu perfeccionismo e pra provar uma coisa pra mim mesmo, cara, que eu conseguia. Eu consegui. E nesse processo eu não só aprendi que eu conseguia, eu aprendi muita coisa sobre mim mesmo. Eu sou uma pessoa totalmente diferente da que eu era no começo do ano, tá ligado? Infinitamente melhor, infinitamente mais confiante e infinitamente mais otimista em relação a mim mesmo, tá ligado? Então, cara, a grande lição que eu tiro disso tudo é se desafie. Se desafie, porque quando você tem algo que você quer realizar, quando o seu como, ou melhor, quando o seu porquê é grande o suficiente, ele supera qualquer como, tá ligado? Citando Nietzsche aí. Se você realmente tem algo que você quer realizar, você quer de verdade e você tá disposto a pagar o preço, cara, isso te transforma, isso te muda como pessoa, isso faz você ser alguém que você nem acreditava que podia ser, tá ligado? E eu entendi isso. Eu entendi o que é pagar o preço de verdade. Eu entendi o que é realmente estar obcecado. E eu entendi principalmente o que é fazer algo todo dia. Eu entendi o que é comprometimento. E eu entendi que isso foi algo que eu nunca tive comigo mesmo. Que o baque de realidade que eu tive de desistir dos meus sonhos não foi porque eu desisti dos meus sonhos, foi porque eu desisti de mim, tá ligado? Foi isso. A maior traição que você tem é a traição de si próprio. E foi o que eu fiz, eu tinha me traído. E foi por isso que eu paralisei, estagnei, fiquei com medo e perdi toda a autoestima que eu tinha, porque eu não abandonei meus sonhos, eu me abandonei.
E, cara, eu acredito que eu tô me reencontrando de novo, tá ligado? Eu tô conhecendo quem eu sou. E talvez até conhecendo um eu que eu nunca fui, mas que eu tô adorando ser e adorando me tornar, tá ligado? Torna-te quem tu és. Mais uma vez aí citando algum filósofo que eu não sei quem é, mas eu sei que alguém disse isso. Eu, agora, mas brincadeiras à parte. É isso, cara. Essa experiência foi muito louca. Eu agradeço a todo mundo que me assistiu aí por esses dias todos. Até quem só entrou, deu uma olhadinha, ficou um minutinho e foi embora porque achou tosco. Obrigado, cara. Obrigado, porque eu teria feito de qualquer jeito, mas foi bom saber que alguém tava comigo enquanto eu tava fazendo. Me, me fez querer fazer melhor, tá ligado? Então, muito obrigado a todo mundo que me acompanhou. Muito obrigado a mim por ter feito isso. Valeu, cara. Você foi foda. E, cara, que aprendizado, mano. Que aprendizado. Eu acho que se fosse pra marcar o dia em que a minha vida mudou, talvez começasse nesse ano. Mas, porra, obrigado. Foi uma experiência muito massa. Foi uma experiência muito incrível. E agora eu quero focar no meu próximo desafio, que eventualmente vocês vão saber qual é. Eu vou acabar trazendo ele aqui, então. Obrigado, gente. Até mais.